Namastê, sagitarianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para setembro de 2024. Eu tenho feito esse tipo de leitura aqui no canal há um tempo já. Vou apresentar para vocês um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho, deixar para vocês aqui embaixo as informações dos decks que eu vou usar. Então vamos, né? Sagitário, Sol, Lua e Ascendente, setembro de 2024. Já mostro as cartas para vocês. Aguardem só um instante que ele tá me contando aqui uma historinha, tá? A gente vai começar com mais cartas do que o usual. Então, vamos lá. O 2 de paus. Cinco de espadas. 6 de ouros. 3 de paus, torre, rei de copas, cavaleiro de copas, 5 de copas. Depois veio o cavaleiro de paus e a rainha de copas. A gente tem algumas leituras possíveis aqui, tá? Então eu vou apresentar para vocês o que está mais presente aqui no campo dos sagitarianos que vão assistir a essa leitura, tá? Você vai pegar aquilo que ressoar. Se não ressoar, se te deixar confuso, solta. Eu sei que tem algumas pessoas que voltam aqui no fim do mês ou no meio do mês para rever e aí acabam entendendo melhor e confirmando o que é falado, tá? Mas de toda maneira, se não ressoar agora, entrega, porque pode ser mensagem para outra pessoa, não é para você, tá? A gente está fazendo uma leitura geral. Então vamos lá. Eu vou trazer algumas particularidades e eu também vou procurar falar de algo que seja mais amplo, que vai servir para mais gente. Beleza, então vamos. A gente começa com aquela brincadeira que eu gosto de fazer com vocês, que eu não faço há um tempo, na verdade. O sagitariano com a mochila nas costas, o sagitariano mochileiro. Todo sagitariano tem alma de mochileiro. Até aqueles que são mais introspectivos. Tem um pouco de louco no sagitariano, o arquétipo do louco do tarô, né? Aqui eu preciso dar um entendimento literal de que você está planejando uma viagem, ok? Você está planejando e vai concretizar esses planos, beleza? Pode ser que você ainda não tenha concretizado por causa de questões da vida prática, agenda, o ordenamento do seu cotidiano, mas também pode ser que você não tenha ido ainda por questões financeiras, tá? Que também são evidentemente de ordem prática, né?
mas eu quero separar aqui finanças de outras questões. Tá, independente do que seja, você vai cumprir com esse planejamento, tá? Porque é uma coisa que você sente, né? Viajar é uma coisa que você sente que te abastece. Pode ser uma viagem para perto, mas o que eu percebo mais no campo é uma viagem para longe, né? Uma viagem internacional, inclusive, tá? E que você fique... minha maquiagem tá incomodando meus olhos um pouquinho. Que você fique um tempo razoável fora de casa, certo? Para alguns, tem uma energia, inclusive, de ano sabático. Você tirar um ano sabático. Não necessariamente agora, mas você começar agora um planejamento para. Porque para a pessoa tirar um ano sabático, ela precisa ter um colchãozinho ali financeiro, tá? Ela precisa criar isso. E você vem protelando essas ideias, tanto da viagem quanto do ano sabático, por N questões. Ao mesmo tempo, você sente a realidade caótica, confusa. Você tá cansado de certas coisas, você tá cansado de ter que administrar algumas coisas, você tá cansado de apagar incêndios, tá? Ficar resolvendo o problema de outras pessoas e tá precisando de umas merecidas férias. Ok, essa é uma parte. Abrindo aqui um parênteses para que vocês, sim, só para vocês terem ciência, não vou falar isso para que vocês fiquem assustados. Quem tá mais tempo aqui no canal deve ter assistido aos vídeos de fim de ano que eu produzi. E que na verdade já tá até já na época de produzir os próximos para 25. Eu vou produzir mais cedo, né? E a gente já tá em setembro. Eu vou ter que ser breve, porque tem muita coisa para falar. Em especial, o astrologuês da coisa. Eu tô com um cílio dentro dos olhos. Enfim, mas vamos lá. Eu não vou parar por conta disso, não. Tem umas coisinhas para falar e tal, e falarei. Mas aí quem tá aqui há mais tempo vai lembrar de algumas coisinhas que eu falei sobre 24. Todas estão acontecendo, tá? E aí tem uma parada que vocês precisam saber. Tô contando isso, dividindo isso com vocês, porque veio esse assunto viagem, especialmente viagem internacional. A gente tá, e não vou falar nenhuma novidade, qualquer um percebe isso, beleza? A gente tá com um cenário aí um tanto volátil, né, globalmente falando, e a gente tem uma possibilidade de fechamento de espaço aéreo de certos lugares. A gente tem problemáticas envolvendo deslocamentos. Então, não é para você deixar de lado o seu desejo, se assim for, de viajar. Você protelar porque tá esperando alguma coisa acontecer, nada disso. Mas é prudente, acho eu, você dentro do seu planejamento, você procurar uma tarifa aérea que você possa ter ali uma flexibilidade, tá? Possa trocar data, possa ter seu dinheiro de volta, esse tipo de coisa. Mesmo não sendo lá tão econômico, tá? Acho legal, acho que vale a pena. A mesma coisa hospedagem, né?
você poder ver ali se tem algum tipo de ressarcimento, se você pode trocar de data, se tem ali um manejo, tá? Nada muito fechadinho ali, mega super econômico, tá? Até porque vem aqui a energia do 6 de ouros. Não acho que a energia do 6 de ouros combina muito com a pessoa ser mão de vaca, é justamente o contrário. Já que você vai com estilo, entende? Você pode esperar mais um pouco para pagar um pouco mais, enfim, tá? Opte pela prudência em viagens internacionais, tá? Até quando? Até. Porque o cenário é volátil, tá? E não vai ficar menos volátil entrando 2025, pelo contrário, tá? Então, não é que a gente tem que ficar adiando a nossa vida, adiando os nossos sonhos e, né? Só prudência. E aí, dito isso, se apresenta uma outra coisa, tem uma história diferente aqui. Pode ser dentro do enredo dessa viagem ou desse ano sabático, mas não necessariamente. Aqui o tarô também está falando de uma história de amor. Pode ser uma história que já exista ou uma história que vem aí, tá? Alguma coisa que tá para acontecer. Ok. O que acontece, o que eu tô percebendo aqui é que você tá mexido nesse sentido. É uma história que tá reverberando em você e que tá trazendo à tona sentimentos com os quais você não tá lá muito pronto para lidar. E tem uma questão aqui porque você vai precisar expressar. E essa história de amor aqui, ela pode ter um desfecho positivo ou um desfecho negativo. Você pode prosseguir com essa história ou você pode terminar essa história. Você vai saber a resposta. Não fica preocupado com relação a isso. Você vai saber o que tem que fazer. Isso vai estar muito claro. Você não vai ter dúvidas com relação a isso. O que acontece aqui, no caso positivo, você tá com medo de se mostrar para a pessoa. Você tá com medo de se tornar vulnerável para a pessoa. Porque é alguém que está fazendo você acessar um espaço de vulnerabilidade que você nunca encontrou ou que não encontra há muito tempo, e isso está te apavorando. Do lado negativo, você não está querendo magoar a pessoa. Você quer ser transparente, claro, nas suas palavras, na sua comunicação. Você quer que a pessoa entenda que o ciclo se encerrou e que se não houver possibilidade de uma reconstrução, cada um vai seguir para o seu lado, é o que você quer. Você quer que a pessoa seja feliz, não tem assim uma mágoa que fique no sentido de você guardar memórias negativas dessa pessoa, não necessariamente. Você quer o bem de todo mundo, em linhas gerais, né? Mas não dá mais para você ficar levando uma situação que você não vê mais como construtiva. Então, se não der para curar esse relacionamento, você vai propor terminar, tá? É aquilo que eu falei. Você vai saber a resposta.
Não fica preocupado com isso aqui, especialmente se te deixar confuso, tá? E o que eu posso falar que vai ressoar com mais de vocês? Não abandone os seus sonhos. Não deixe os seus sonhos morrerem por causa das opiniões das outras pessoas, os posicionamentos das outras pessoas, por causa do que você está vendo do lado de fora. É a família, é a mídia, é o governo, é a sociedade, sei lá. Não coloca em entidades externas, menores ou maiores, a responsabilidade por você não realizar os seus sonhos. Essa responsabilidade é sua, ela tem que ser sua. E de repente, constatar isso pode não ser uma coisa lá muito tranquila e suave. Pode te colocar num lugar de desconforto e você ter que acessar memórias de perdas anteriores, de fracassos anteriores, pelo menos como você enxerga isso, mas não vai ter outro jeito. O que é mais importante? Você ficar ouvindo as ideias dos outros ou você ficar vivendo frustrado porque você não realizou uma coisa que você queria? O que vai valer mais a longo prazo? Você precisa ter essa noção. Você precisa ter essa resposta. Tem um olhar aqui de médio e longo prazo. Não posso dizer necessariamente que seja um planejamento, mas um projetar da sua vida. Você sabe o que você projeta a médio e longo prazo. Não fica adiando a realização dessas conquistas porque a situação externa está assim, assado, a economia, minha família, o que vão pensar. Esquece isso, tá? Você governa a sua vida. E tá mais do que na hora de você viver segundo esse princípio. Independente de idade cronológica, tá? Aqui tem um apelo maior para as pessoas mais maduras. O que eu chamo de pessoas maduras? Pessoas que já passaram pelo seu primeiro retorno de Saturno. Quer dizer, hoje em dia a galera 30 a mais, tá? Que o retorno de Saturno está acontecendo aos 30. Então, a galera 30 a mais precisa acordar para a vida e assumir responsabilidades. E também isso inclui viver os seus prazeres. Porque a vida não é só feita daquilo que é pesado, né? Daquilo que tem ali o peso da responsabilidade. A vida também é feita de prazeres e de viagens e de amores e de saídas e de bons momentos e tal. E você saber equilibrar isso é vital aqui, tá? Tem muitas lições a respeito disso em setembro para você. Dez de paus. A sacerdotisa.
Primeira coisa, você tá de saco cheio de certas situações, de certas pessoas, você tá assim, por um fio. As de espadas. E aí, tem certas situações, não tem aquele jeito do pessoal falar só Jesus? É assim, é só Jesus na causa. 9 de ouros. E aí o teu contato com a espiritualidade, da forma como você entender, da forma como for confortável para você, é um consolo, tá? Para ver se te imune de armas, em especial empatia e paciência, porque você tá daquele jeito. 8 de ouros, página de copas. Aí em seguida veio o 7 de ouros, a morte, 9 de espadas, 7 de copas e o As de copas. Você tá realmente precisando de um tempo para você. Se você não puder tirar férias ou um ano sabático agora, você tá precisando pelo menos de um tempo para relaxar, até para você se tornar mais produtivo, até para você fazer mais dinheiro, pensar em novas oportunidades, novas saídas, novos projetos, recalcular a rota, reconstruir a sua vida, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai se fazer necessário. Não é um luxo. Não é um luxo você fazer pausa. Você vai voltar melhor dessa pausa. Se você não fizer, o cenário não tá legal. É um cenário de desconforto emocional. Até de burnout. Não tá legal. Então, pela sua sanidade mental, você tá precisando dar um tempo. Dá um tempo daquilo que incomoda, dá um tempo daquilo que não entende, dá um tempo daquilo que não tá funcionando. Procurar viver uma vida menos estressante, procurar ressignificar o seu estilo de vida. Viver realmente de uma outra maneira. Não é que você tem que sair correndo para resolver isso, sair correndo para tirar férias, por exemplo, até porque alguns não vão poder, de fato, mas não fazer vistas grossas com relação a isso, tá? Então, aqui tem a saída espiritual, o espaço interno sagrado. Você sempre pode se voltar para dentro, mas eu gostaria de dizer que poderia ser a única resposta, mas não é. Enfim, a mensagem dessa carta é: chakra umbilical, cuidado e sensualidade, tá? É você conectado aos prazeres da vida. O segundo chakra fala disso. E você ter uma abordagem cuidadosa, carinhosa, amorosa e sensual frente à realidade. Você
É aquilo que eu acabei de falar, a vida não é só trabalho. A vida também é regida pelo princípio do prazer. Não tem só a ver com responsabilidades, tá? Aí até para você ganhar mais, produzir mais, etc., você precisa se dar esse tempo. Na falta de uma possibilidade de agenda ou financeira ou etc., você se resguardar internamente, você ter um tempo de pausa interno, tá bom. Ok, mas quebra um galho. Isso a longo prazo não vai funcionar, tá? A curto prazo, sim. Você pode tirar o mês de setembro, pelo menos para pensar sobre isso, tá? Eu vou ficando por aqui, um abraço para todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.